Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. As 1001 Noites, 71ª noite. Senhor, continuando a sua história, Simbá disse: do navio perceberam o estremecimento da ilha, pelo que nos gritaram que voltássemos imediatamente para bordo, senão morreríamos, pois o que nos parecera uma ilha não passava do dorso de uma baleia. Os mais espertos apoderaram-se da chalupa e outros lançaram-se ao mar. Quanto a mim, estava ainda na ilha, ou melhor, na baleia, quando ela mergulhou no mar, só me dando tempo para agarrar um pedaço de madeira trazido do navio para fazer fogo. Entretanto, o capitão, após acolher os que se haviam apoderado da chalupa e alguns dos que nadavam, quis valer-se de uma súbita brisa fresca e favorável, e dando ordem de içar as velas, tirou-me a esperança de alcançar o navio. Fiquei, pois, à mercê das ondas, impelido para cá e para lá. Contra elas disputei minha vida o resto do dia e da noite seguinte. No outro dia já não me sobravam forças e aguardava a morte, quando uma vaga me lançou a uma ilha de costa alta e escarpada. Grande teria sido o meu trabalho para subir se não fosse o auxílio de algumas raízes de árvores que a sorte parecia ter conservado naquele lugar para a minha salvação. Estendi-me sobre a terra, onde fiquei semi-morto até que o sol despontasse. Embora enfraquecido pela luta no mar e por estar privado de alimento desde o dia anterior, não deixei de me arrastar, procurando ervas comestíveis. Encontrei algumas e tive sorte de encontrar uma fonte excelente que muito contribuiu para me restabelecer. Recobradas as forças, entrei pela ilha adentro, caminhando ao acaso, e cheguei a uma bela planície, onde percebi de longe um cavalo. Para lá me encaminhei, vacilando entre o temor e o júbilo, pois não sabia se não iria ao encontro da minha morte, em lugar de me salvar. Notei, ao me aproximar, que se tratava de uma égua, presa em uma estaca. Sua beleza me atraiu, mas contemplando-a, ouvi a voz de um homem que falava sob a terra. Um instante depois, o homem surgiu, veio a mim e perguntou quem eu era. Contei-lhe minha aventura e ele, pegando-me pela mão, me fez entrar numa gruta, onde se encontravam outras pessoas que se assombraram ao me ver, como eu, ao vê-los, me assombrei. Comi o que me ofereceram. Depois, perguntando-lhe o que faziam no lugar aparentemente tão ermo, responderam ser palafreneiros do rei Mirage, soberano da ilha, que todos os anos, na mesma estação, tinham por costume trazer as éguas do rei, que prendiam, como eu havia visto, para que as cobrisse um cavalo marinho saído do mar, que o cavalo marinho, depois de as cobrir, tentava devorá-las, o que eles impediam com seus gritos, obrigando-o a entrar novamente nas águas, que em seguida levavam de volta as éguas e que os cavalos nascidos se destinavam ao rei e eram chamados cavalos marinhos. Acrescentaram que partiriam no dia seguinte e que se eu tivesse chegado um dia mais tarde, teria morrido por estarem distantes as habitações e me ser impossível chegar a elas sem guia. Enquanto me entretinham assim, o cavalo marinho saiu do mar, como me explicaram, atirou-se à égua, cobriu-a e depois quis devorá-la. Mas diante do enorme barulho feito pelos palafreneiros, deixou a presa e mergulhou novamente no mar.
No dia seguinte, retomaram o caminho da capital, da ilha, com as éguas, e eu os acompanhei. À vossa chegada, o rei Mihraj, a quem fui apresentado, perguntou-me quem eu era e por que me encontrava no seu país. Quando lhe satisfiz a curiosidade, garantiu-me que participava da minha tristeza. Ao mesmo tempo, ordenou que cuidassem de mim e que me fornecessem tudo de que eu precisasse. Tive, assim, a oportunidade de agradecer a generosidade do rei e a escrupulosidade dos seus representantes. Como eu era mercador, frequentei os companheiros de profissão. Procurei particularmente os estrangeiros, tanto para saber deles notícias de Bagdá, como para encontrar algum com o qual pudesse voltar, pois a capital do rei Mihraj está situada à beira-mar e possui um belo porto, onde vão ter todos os dias navios dos mais diversos pontos do mundo. Procurei também a companhia dos sábios da Índia, pois gostava de ouvi-los, o que me não impedia, porém, de visitar o rei regularmente e de me entreter com governadores e pequenos reis, seus tributários, que viviam em torno dele. Faziam-me 1000 perguntas sobre o meu país, e do meu lado, querendo instruir-me nos costumes e nas leis dos seus países, perguntava-lhes tudo o que parecia merecer a minha curiosidade. Existe nos domínios do rei Mihraj uma ilha chamada Cassel. Tinham-me assegurado que nela todas as noites se ouvia o som de timbales, o que deu origem à opinião dos marinheiros de haver Jal ali estabelecido sua morada. Senti o desejo de testemunhar aquela maravilha e vi na minha viagem peixes com 112 côvados de comprimento, os quais pouco mal fazem e muito assustam. São tão tímidos e é fácil afugentá-los, batendo em pedaços de madeira. Notei outros peixes com um só côvado e que na cabeça se assemelhavam a mochos. Na minha volta, estando um dia no porto, vi chegar um navio. Quando ancorou, começou imediatamente o descarregamento das mercadorias. Os mercadores, a quem elas pertenciam, mandavam transportá-las para armazéns. Relanceando um olhar para alguns fardos e pela escritura que explicava a quem pertenciam, li meu nome. Após examiná-los detidamente, não duvidei de que eram os que eu embarcara no navio em Bassorá. Reconheci o capitão, mas como estava certo de que me julgava morto, aproximei-me dele e perguntei-lhe a quem pertenciam os fardos que eu acabava de ver. Tinha a bordo, respondeu-me ele, um mercador de Bagdá chamado Simbá. Um dia, estando perto de uma ilha, segundo se nos afigurava, ele desembarcou com vários passageiros, mas a suposta ilha não passava de uma baleia enorme, adormecida à flor da água. Mal se sentiu aquecida pelo fogo acendido sobre seu dorso para cozinhar alimentos, começou a mover-se e a mergulhar. A maioria dos que lá estavam se afogou, e entre eles o infeliz Simbá. Esses fardos lhe pertenciam e resolvi vendê-los para, quando encontrar um dos membros de sua família, entregar-lhe o capital e o lucro. Capitão, disse eu naquele momento, sou eu, o Simbá, que julgais morto, e que, pelo contrário, está bem vivo, e estes fardos me pertencem. Sherazade não prosseguiu naquela noite. Fê-lo na seguinte, porém.